Vamos então dar início ao nosso trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho, continuar ainda, né, os participantes encarnados, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses três, os médiums, a equipe de apoio e sustentação e visitantes ocasionais. Tá? Nós vamos conversar. Encarnado, tudo encarnado. Então vamos dar início fazendo nossa oração, né? Pedindo a Deus que nos proteja, nos ampare, e que, estando aqui na casa, possamos receber as intuições da espiritualidade com muito amor, com muito carinho, e possamos trabalhar nesse dia de hoje para aprendermos cada vez mais. Que assim seja. Nós vamos ver quem são os visitantes ocasionais. Tá? Então, ainda, né, do módulo 1, o tema 4 do programa 2, né, da apostila 2 da FEB, sobre a parte de desenvolvimento mediúnico. E o que nós vamos conversar é sobre essa parte aí, né? Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo. Além dela, nesse capítulo eles falam do dirigente da reunião e seu substituto e os médios esclarecedores, né? Ou dialogadores, né? Ou doutrinadores, que antigamente se falava mais. Essas duas partes nós já conversamos bastante aí nas aulas anteriores. Né? Então nós vamos começar aí com os médios ostensivos, que podem ser psicofônicos, psicógrafos, videntes e intuitivos. Né? Então, vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes em relação aos tipos de mediunidade, tá, pessoal? Isso aí eu acho que já está bem claro para todo mundo, né? Nós estudamos bastante e quem tiver dúvida, me fala que eu já indico aí para vocês estudarem no livro dos médiuns, tá? Só para a gente ter uma noção dos médiuns ostensivos, que é falado no jargão dos espíritas, são aqueles que têm a faculdade já que se mostra bem caracterizada, né? E vai ter efeitos aí, já a pessoa mostrando esses efeitos, né? Uma boa intensidade. Quem ainda não tem a mediunidade ainda aflorada, vamos dizer assim, né? A pessoa, por exemplo, vê espíritos, ouve, a pessoa sente a presença dos espíritos perto dela e consegue, às vezes, ver, ouvir, conversa com o espírito como se estivesse conversando com qualquer pessoa. Né? Então, dependendo da mediunidade. Aí também, a mediunidade ela é muito variável e cada pessoa vai ter suas características. Com o estudo, ela se intensifica a mediunidade? Com o estudo, a gente disciplina a mediunidade. A mediunidade, ela muitas vezes não é igual o tempo inteiro. Ela pode ser, ela pode mudar ao longo do tempo. Isso vai depender de diversos fatores. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a mediunidade, porque ela é algo que ela não é constante. Pode não ser constante. Alguns médiuns trabalham a vida inteira até morrer. Você tem o seu compromisso. Quando encerra essa parte, não é bem assim. Acho que você deve cumprir aquilo que você deve fazer. Tem várias situações, né? Às vezes o médium passa, vou ligar o ventilador aqui, porque está bem quente. Um problema de saúde, um problema que aí ele tem que... Então tem várias situações. Mas uma coisa que é certa, né? A mediunidade é uma faculdade que a gente nasce com ela,
e a gente pode desenvolvê-la, educá-la. Então, desenvolver, todo mundo vai desenvolver, de uma certa forma. Mas a gente vê aí diversas pessoas médios que desenvolveu a mediunidade, mas não educou. O que significa isso? Ele tem uma mediunidade fabulosa. Vê espírito, conversa com o espírito o tempo inteiro. Mas ele não educou. Então ele fica transtornado com essa faculdade, por quê? Ele vê coisa que as outras pessoas não veem. Ele depois chega um certo momento que ele não sabe mais diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. A gente vê aí na rua. Quantas pessoas na rua a gente não vê brigando com o ar? Né? Sim, é. Mas conversando, brigando assim, batendo boca, às vezes conversando, né? E a gente fala, ih, esse é doidinho. Né? É. Então tem muito. Então a mediunidade, ela vai ocorrer em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer tipo de religião, ela vai ocorrer. Ela não é um fenômeno exclusivo do espiritismo. A única coisa que o espiritismo fez foi o quê? Através dos estudos, foi verificando que é um fenômeno natural e que se a gente for esclarecido e educar essa mediunidade, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso. No caso de não educar, você corre um sério risco de passar por problemas mentais graves, porque você vai perder essa noção do que é uma coisa ou o que é outra. E aí, Né? você falou que não acredita, enfim, nós só tem, você é católico, ou seja, lá de outra religião, que não aceita a reencarnação, os espíritos, não sei o quê. Aí começou a dialogar com o Marco, na rua, você falou. Aí o que acontece? A família enlouqueceu. Vamos viver elas. Opa, sem dúvida. Ela pode ficar latente por um tempo e depois, no momento específico, para o projeto? Tá. Eu vou repetir sua pergunta para quem vai ouvir e não ouve a sua pergunta. Né? Então, a Mônica está perguntando se ela pode ficar latente por um tempo e depois voltar. A mediunidade pode. Você pode ter, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Tem pessoas que desde pequeno já sente a mediunidade e vai passar por situações diversas aí durante toda a vida em relação à mediunidade. Tem pessoas que isso vai começar a despertar a pessoa, ela um pouco mais velha. Tem pessoas que vão ter mediunidade por um tempo e depois isso vai se arrefecer. Tem pessoas que vão ficar eternamente com mediunidade e pode ocorrer da mediunidade mudar também. Então a mediunidade, vamos supor, a pessoa é psicofônica e de repente ela já não consegue mais dar comunicação psicofônica, mas ela passa a ser vidente, por exemplo. Ela vê, mas não consegue comunicar, entender o que o espírito está falando. Mas ela descreve a cena, o que está acontecendo, como que é a pessoa, como ela está vestida, tudo, mas não consegue fazer de outra forma. Ou às vezes perde essa mediunidade de evidência e fica mais intuitiva, ou começa intuitiva e depois vai deixando ela com mais possibilidades. Então tem de tudo. Tá? Não tem um caso específico que você possa falar que assim, ó, é assim que acontece. No meu caso, começou bem pequeno, né? Lá atrás, ninguém sabia dessas coisas, a mamãe estava na mesa dele, era muito nervosa, muito brava, né? Aquelas meninas que batiam nele na rua, não podia falar nada, que era inferno. Aí a benzedeira mandava bater com estrada de São Jorge. Quantas surras que ela deixa minha mãe no processo espírita, era estrada de São Jorge. Mas era o recurso, ó, era o recurso que tinha. Então pronto. Levou para PNC, levou para um monte de lugar, quer dizer. Aí no final das contas falavam que eu era louco. Eu ia no internato, que era muito bravo, que era muito simplista, muito...
e via coisas, e adivinhava, não adivinhava, né? Ai, quem que foi do centro espírita? Chegou o tempo, você foi. Tipo, carregava uma pedra na cabeça, né? É. Pois é. E eu apanhava as patas. Cada um tem. Eu sentia dor de dente. Dor de dente. Dor de dente de rolar na cama à noite, assim, ó. De dor, levar no dentista do dia seguinte, tirar a radiografia. Eu não tem nada. Não tem nada. Você conhece algum caso assim? Não, não sabe nada disso. E a questão da pessoa que some também, você não tem nada. Tudo. Então acontece diversas coisas. E por que isso? Pela sensibilidade da pessoa. Imagina o seguinte, você falou pressão que sobe. Chega um espírito que morreu de pressão alta, aperte você. Você é sensível aos sentimentos dele. Ele passa o sentimento dele para você através do pensamento. É tão forte isso que você começa a sentir o que ele está sentindo. E isso reflete no seu corpo. Minha pressão chegou a 25/12. É Eu não tenho nada. É. Mas é isso, tá? Então a mediunidade ela vai se manifestar, o que a gente chama então de médiums ostensivos, é aqueles que têm capacidade já de dar a comunicação, seja ela psicofônica, psicografia, intuitiva ou de vidência, né? Então esses são os médiums que a gente chama de ostensivos. Normalmente no trabalho mediúnico nós vamos ter médiuns psicofônicos, pode ter um médico psicógrafo, vidente e intuitivo. Né? Aí é o seguinte, num trabalho mediúnico, o mais efetivo é que o médium seja psicofônico. Por quê? Porque a ideia do trabalho mediúnico é ajudar os espíritos que vão chegar ali e se comunicar. Então, se ele chega e fala para a gente o que está acontecendo, a gente pode conversar com ele, travar um diálogo, né? E esclarecê-lo de maneira bem mais rápida. O psicógrafo, ele iria escrever a mensagem dele. No final do trabalho, a gente leria a mensagem dele, mas a gente não ia estar travando um diálogo. Então não teria tanta efetividade no trabalho mediúnico. Não estou descartando a importância da psicografia. Tá? De forma alguma. A psicografia é muito... Não muito, né? Não seria falar assim, na parte literária. Hoje sim. Porque antigamente a gente tinha muita psicografia nos trabalhos mediúnicos, principalmente no final do trabalho mediúnico. Porque vinha orientações do mundo espiritual. No final, eles passavam a orientação por escrito. Ou se não, verbalmente. Né? Mas como o escrito fica mais registrado, ele passava, os médiuns chegavam no final, faziam a psicografia de uma mensagem, de estímulo. E só que isso, há um bom tempo atrás, em várias casas espíritas, eu vi lá em Berlândia, aqui em São Carlos, e em outros lugares que eu conheço pessoas, eles falaram assim, ó, que não ia ter mais a orientação dos guias espirituais. Porque a gente tem uma vasta obra espírita que não tem necessidade de eles ficarem toda hora falando, olha, vamos trabalhar, é importante, tem que estudar, tem que bater, né, num ponto que está mais do que claro para todo mundo que vai trabalhar num trabalho mediúnico. Precisa estudar. Precisa. Ah, mas eu já desenvolvi a minha mediunidade. Tá bom. Mas você sabe tudo sobre mediunidade? Se falar que sabe, está sendo arrogante. E mesmo assim, se você tem essa faculdade, não é apenas desenvolver, porque seria uma coisa, uma letra nova na sua vida. Você tem que usar para fazer alguma coisa. Eu penso Bem. assim, tem. Fazer o bem. Eu penso que não adianta só desenvolver. Sem dúvida. O desenvolvimento, né? A educação da mediunidade é para você trabalhar. Né? E é isso que a gente vai ver aqui. Né? Então, pessoal, o médium psicofônico, nesse caso, ele é importante
porque ele vai fazer a comunicação com o espírito. Ele vai ouvir o espírito através da mente e vai relatar o que o espírito está querendo falar. Né? O psicógrafo, então, tem esse problema, que aí a gente não tem o diálogo, o que ele vai fazer é escrever algumas mensagens. Alguns psicógrafos utilizam de um trabalho específico para pegar mensagens de espíritos que desencarnaram para famílias. Aqui na casa a gente tem bastante restrição quanto a essa situação. Primeiro, o espírito não tem identidade. O médium tem que ter muita capacidade para reconhecer esse espírito e falar alguma coisa desse espírito. Já participei de trabalhos desse jeito, no final da carta a pessoa assina com a assinatura da pessoa do que morreu, né? Para não deixar dúvida. Mas são situações muito, vamos dizer assim, complexas. Porque nem todo mundo vai ter essa habilidade de se deixar psicografar, né, com essa desenvoltura toda, a ponto do espírito manipular com tanta facilidade a mão do psicógrafo, para que ele possa assinar uma carta com a mesma. Muito treino. Muito treino. Muito treino. E a outra questão é o quê? Nós vamos até conversar aqui a respeito. A afinização com o médium, do espírito que vai comunicar com o médium. A gente sabe que não é uma coisa simples de se fazer. Não é ele, porque é ele através do intermediário, né? Esse espírito é auxiliado pelo espírito, né? Sim, a espiritualidade tem todo um planejamento. Quando tem, os espíritos que são encaminhados aqui para casa, eles já são estudados, eles verificam como que pode ser ajudado, com que médium que vai ser melhor afinizado. E aí, o que acontece muito com a gente? Eles colocam o espírito com a gente já no final de semana, para chegar na segunda-feira a gente está bem afinizado. É muito comum o médium chegar aqui na segunda-feira e falar assim: eu quero tomar um passe, antes do trabalho eu quero tomar um passe, porque eu estou me sentindo muito mal. Aí a gente fala para o médium: médium, no dia de trabalho mediúnico, não toma passe. Não pode, você afasta. Sim, você quebra essa corrente, essa afinização. Né? Porque eles trabalharam tanto para aquilo acontecer, você vai... Exato. Então, a gente precisa se educar de reconhecer que tem aproximação de espírito. Ah, então eu tenho que sentir a aproximação dele e o mal-estar dele? Não. A gente pode fazer o quê? Falar, não. Ó, já entendi que você está aproximando de mim, porque nós vamos ter o trabalho, mas é o seguinte: eu vou fazer oração para você e você vai sentir meus bons fluidos. E não eu sentir os seus. A própria é o Exatamente. Agora, só que para a gente é muito mais fácil a gente afinizar e receber as influências de um espírito que está sofrendo, que está com problema, do que dos bons espíritos. Né? É muito comum, a maioria dos médiuns que eu conheço, falar assim: é muito mais difícil eu dar passividade para um espírito bom, que vem dar uma mensagem bonita, e ele começa a falar, e ele começa a empolgar, e começa a emitir tanto amor, que a gente fica constrangida. É uma sensação muito boa, muito boa. Mas, ao mesmo tempo, parece que falta ar na gente. Né? Tamanha a energia positiva e que a gente não está acostumado. Às vezes, assim, é uma atividade constante, né? De saber assim, o que é nosso orgânico, o que é espiritual. Essa linha deve ser muito tênue também, né? Isso. A Mônica está perguntando que deve ser uma linha muito tênue para a gente diferenciar o que é nosso do que é espiritual. Orgânico mesmo. Sim, do que é nosso.
Do nosso pensamento. Começa o nosso pensamento. Pensamento. Do nosso físico. Exatamente. É uma linha muito tênue. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico. Então, como que a gente começa a entender essa situação? Por isso que a gente fala muito, toda vez que a gente fala com a pessoa que quer começar um trabalho mediúnico, você vai ter disciplina de estar vindo constantemente. Por quê? Porque esta disciplina é de fundamental importância. Porque se a pessoa vem constantemente, toda semana ela está aqui, só falta em casos muito excepcionais, ela vai entender esse processo com ela. Que é isso que a gente está conversando. Tem fases, não é sempre, tem fases que a gente sente a aproximação dos espíritos nos dias antes ou no dia do trabalho. Tem fases que não. Tem fases que a gente está tão equilibrado, tão tranquilo, que isso não acontece. A gente vem, senta e trabalha. Né? Quando a gente vem constantemente, a gente vai entendendo o que está acontecendo com a gente. Durante a comunicação, a hora que tem as comunicações, a pessoa pega e fala, por isso que eu estava sentindo aquilo, por isso que eu estava sentindo aquilo outro. Então, o médium já começa a se conhecer. E aí ele já começa a ficar mais atento a si próprio. Né? Eu estou bem, eu não tenho nada. De repente, chega no final de semana, eu fico extremamente irritado do nada. Eu tenho que prestar atenção. Eu tive motivo. Caiu. Eu fui pôr a pasta de dente na escova, ela caiu na pia. Aí eu fiquei super irritado por causa disso. Né? Então, acontecem coisas bobas que a gente começa a ficar irritado, que a gente começa a ficar incomodado, ou abate na gente uma tristeza que a gente fala assim, nossa, eu estou tão triste hoje, não sei o que está acontecendo, por que eu estou tão triste? Aí chega no trabalho, cansaço. Então, sábado e segunda eu não consigo de tanto cansaço, eu não tenho noção. Então, aí a gente tem que perceber se é algo que nós fizemos, que nós gastamos muita energia porque a gente fez muita atividade, aí é natural que a gente fique cansado. Mas eu não fiz tanta atividade assim. Mas você estava acostumado a fazer a atividade que você fez? Não estava. Foi uma atividade excepcional que eu fiz. Aí você vai ficar cansado. É natural que fique cansado. Tá? É. E aí, hoje também, mas aí eu pedi ajuda para os irmãos da minha casa. Falei, irmão Zé, irmão lá, eu preciso do céu. Você me ajuda aqui, o negócio é difícil. Preciso ir. Aí fui lá. Tem que ter seu esforço. Ele pode até ajudar. Mas se você pegar e deitar na cama, assim, me ajuda. Não vai. Né? Então a gente tem que ter o nosso princípio. Então, Mônica, é você, o estudo, a prática constante, a disciplina de você se autoanalisar constantemente, o hábito de orar é extremamente importante. Então, quando eu tenho o hábito de orar, que eu sinto que tem alguma coisa, e aí eu pego e começo a orar, eu posso até não ter certeza que tem alguma aproximação, mas eu posso orar e falar assim, se tiver algum espírito perto de mim que esteja me provocando esse tipo de situação, eu entendi, estou disposto a ajudar, mas a ajuda vai ser lá no centro. Eu não posso ficar sentindo os incômodos da situação em que ele se encontra, compreendo, tenho piedade dele, mas eu não posso ficar com isso, porque eu não vou resolver o problema dele e vou causar um problema para mim. Então, o que eu posso te dar é o meu amor. E faz uma oração com amor por aquele espírito. Eu não sei quem ele é. Não importa. Né? E aí, você vai ver que as coisas vão se calmar.
É muito natural. Aconteceu assim, de chegar em certos momentos, eu saí de casa, fui andar para poder respirar e sentir e me centralizar de novo para poder conseguir me equilibrar. Então, cada pessoa vai se conhecendo e vai começando a entender o que é espiritual, o que é material. Normalmente, o espiritual acontece uma coisa simples que desencadeia um processo muito forte que você fala assim, mas isso não está certo. Eu estava bem até então, né? Então a gente tem que começar a ficar atento a essas situações. Tá? Então vamos lá, continuar. Então, ó, independente do tipo e grau de mediunidade de que a pessoa dispõe, o médio ostensivo deve desenvolver também alguns hábitos que são extremamente importantes. Aí volta aquela questão da disciplina do médium. Né? O melhor médium não é aquele que tem a melhor faculdade, que consegue ver espíritos facilmente, porque se fosse assim, esses irmãos que a gente falou, desequilibrados, que estão aí, conseguem ver maravilhosamente. Mas, e aí? Não é isso. É a disciplina, é a força de vontade, é a dedicação que o médium precisa de ter para consigo mesmo. Não tem jeito. É uma dedicação para consigo. Tem que olhar para dentro e se esforçar muito. Muito cuidado. Né? Ó, participar usualmente de uma reunião de palestra pública em dia e hora de sua preferência para manter-se doutrinariamente atualizado. Eu complemento aqui, extremamente importante, estudo. O estudo é fundamental. De preferência em grupo. Se conseguir fazer um estudo em grupo, é muito importante. Por quê? Num estudo em grupo, igual a gente está fazendo aqui, eu leio, vocês leem, eu preparo aqui, apresento, mas surgem dúvidas, surgem questionamentos, surgem situações que vocês não entenderam, ou experiência de vocês e outras pessoas que vão enriquecer a nossa também. Né? Então a gente começa a trocar ideias, a trocar experiências, e isso é de um enriquecimento muito grande. Então o estudo é de fundamental importância. Um médium bem equilibrado e que trabalha constantemente, raramente ele vai precisar tomar passe. Né? Então, se ele participar de um trabalho de passe como passista, ótimo. Vocês imaginam o seguinte, um passista, ele vai receber, por intermédio dele, todas as energias que vão para os outros. E a água mais limpa na fonte, né? Né? É mais abundante e limpa. Então nós vamos estar aqui, ó, recebendo, dando, se colocando à disposição da espiritualidade para doar energia, para passar aquele tempo, principalmente o passe que a gente dá aqui é um passe espiritual, não é magnético, porque se a gente der o passe magnético usando toda a nossa energia para passar para a pessoa, nós vamos nos desgastar. Então nós temos que tomar esse cuidado, para a gente poder dar vários passes. Né? Mas nós estamos aqui orando, nós estamos aqui num ambiente bom e procurando auxiliar as outras pessoas. Quer melhor passe do que esse? Né? Não tem. Então o trabalho é a melhor coisa para o médico. Então ele não precisa tomar passe, a não ser em certas situações em que ele se encontra num período que ele necessita se reequilibrar, ele não está conseguindo fazer isso sozinho. Ele vem no trabalho de passe para receber o passe, para tomar o passe, para se equilibrar. Mas a melhor forma de equilíbrio de um médium é o trabalho. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Participar de trabalhos, de reuniões de estudo, né? Integrar-se a grupo de assistência e promoção social, fazer trabalhos de caridade. Pode ser qualquer tipo de trabalho de caridade.
né? É importante para o médium também. Isso ajuda muito o médium a ele a se manter equilibrado. Né? Por quê? Ele vai exercitar essa capacidade de doação e de amor ao próximo. O trabalho mediúnico, pessoal, basicamente é um trabalho de amor ao próximo. Porque você vai permitir, o médico psicofônico vai permitir que se aproxime a pessoa dele, perto dele, que através dele ele vai captar o pensamento dessa pessoa e externar o pensamento dessa pessoa na forma de palavras, da fala. Então ele tem que ter muita empatia para fazer isso, e confiança. Porque boa parte desses espíritos ou chegam com confusão mental, ou chegam com mal-estar muito grande, revoltados, com raiva, com tristeza, com dores. E é incrível como a gente sente essas dores. Parece tão real para a gente a sensação de dor que eles passam para a gente, que se a gente tiver menos desavisado, a gente acha que a gente está com problema. Eu nunca cheguei a passar por isso no trabalho. Assim. Também poucas vezes assim, eu consegui me expressar, mas nunca cheguei a sentir isso. Então, em certas situações isso ocorre. E aí a importância do médium dialogador de realizar um atendimento o mais rápido possível. Porque enquanto o médium está naquela situação de transe mediúnico, primeiro ele está gastando energia, porque despende energia. Segundo, que ele está sentindo sensações muitas vezes desagradáveis para ele. Então a gente tem que ser muito perspicaz para entender a situação e buscar orientar o mais rápido possível aquele espírito para que ele, não porque a gente quer se livrar dele, mas porque a gente pode atender ele com eficiência sem também desgastar tanto o médium. Tá? Então, o exercício da mediunidade e da caridade tem que caminhar junto. A gente tem que trabalhar. É muito importante. A partir do momento que a gente faz esses dois trabalhos simultâneos, né, a mediunidade se torna uma coisa muito prazerosa para a gente. Vai ter percalço? Vai continuar tendo. Vai ter dificuldade? Vai. Quanto mais se faz, mais pedrada você toma. Não tem jeito. Né? O que muda é a forma de encarar as pedradas. Exatamente. Aí você olha as pedradas como um direcionamento que o seu trabalho está sendo bem feito. Porque se você está tomando pedrada, é porque é de todo lado. Sem dúvida. E quanto mais doce o fruto, mais pedrada toma. Né? Então, isso é natural. Realizar semanalmente o culto do Evangelho no lar. Pessoal, a orientação que a gente tem recebido é: faça quantas vezes for possível durante a semana. Uma vez está sendo pouco. Eu não consigo assim fazer uma enxerga, mas toda vez eu meio que trecho, faço oração, só que não faço assim de forma completa, tá? De forma completa. Procura fazer isso pelo menos uma vez por semana, num determinado horário, num determinado dia. Pelo menos um. Isso é de fundamental. Não tem problema. Mas tenha disciplina. Isso é questão de disciplina. O fato da gente fazer no mesmo horário, no mesmo dia, os amigos espirituais vão na nossa casa, ajudam a guiar. Guia espiritual, amigos espirituais, não fica do nosso lado esperando a gente estar precisando. Ah, você vai orar agora, meu filho? Eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Não. Eles têm os afazeres deles, eles também precisam progredir. O afazer dele não é só ficar do nosso lado nos paparicando, não. Assim, precisa. É que assim, meu esposo não é espírita, ele tem outra religião. Pode ser uma coisa para mim. Isso, um betinho lendo, eu preciso fazer em voz
Depende do lugar onde você está e como você pode fazer. Se você tem a possibilidade de fazer uma leitura, não precisa ser alto para todo mundo ouvir, mas uma leitura para você ouvir, né? Sem fazer alarde. Então você faz, sem problema nenhum. Como que se faz o Evangelho no lar, pessoal? Normalmente a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu aconselho que seja feito sequencial e não aleatório. Né? Sequencial é o quê? Começa desde a primeira página. Abriu aqui, prefácio. Leia o prefácio. Leia um trechinho do prefácio, marca onde parou. Na semana seguinte, continua dali para frente e assim por Eu diante. acho que é assim vai ficar legal. Acho que se eu pegar, fazer dessa forma, vai ficar legal. Gostei, tá? Então, aí por quê? Porque aí você vai sistematizando o estudo do Evangelho. Pega um livrinho, tipo Fonte Viva, o Pão Nosso, né? Que tem umas lições do Evangelho, assim, que o Emmanuel explica de uma maneira bem clara, um trechinho dos Evangelhos, né? Ou se não das cartas de Paulo, que é interessante. E aí, se quiser, para finalizar, um livrinho de mensagem, dessas mensagens curtas, né? Vida Feliz, do Divaldo, que é um livrinho bem pequenininho assim, tem cada pagininha assim, bem curtinha. Aí abre aleatório para poder ler uma lição, peça, mentaliza assim, aí me dá uma orientação, eu estou precisando de orientação para tal coisa, assim, no meu trabalho, eu estou tão confuso, que atitude tomar. E aí você pensa nisso e abre. Vocês vão ver que vai sempre aparecer uma lição que vai vir assim, ó. Pum, né? E pronto. Quantos minutos? 5, 10 minutos. Não mais do que isso. Não precisa ser longo. Né? O que precisa da gente realmente fazer isso um hábito. Tá? E, obviamente, além disso, a gente tem que estar sempre orando. Né? Para que a gente tenha esses sentimentos elevados. É muito fácil a gente perder as estribeiras. Né? Perder o controle, perder a calma. É muito fácil. Manter é difícil. Não tem a chance. Agora que você falou, eu faço toda semana Evangelho em casa. Só que eu comecei a ler o Evangelho todo dia. Só que eu não faço fazendo assim, não estou fazendo todo no mesmo horário toda vez. Então tem que Uma vez por semana, você faz no mesmo horário. fazer. Os outros eu posso fazer Os outros dias da semana, sobrou um tempinho, corre lá e faz. faço pela manhã, mas depende da necessidade, às vezes eu tenho que fazer 6, às vezes faço às 7. Não tem problema. Não tem problema. Depende. Esse diário é mais uma disciplina de se manter fazendo oração do que. Aleatório, esse de todos os dias. Sim, sim. O de Eu também faço assim. semanal, eu faço nas preces, né? Não. Acabou, começa de novo. Então não preciso fazer todos os dias No mesmo dia, no mesmo horário. da manhã, 6 da Pode dormir. manhã. Está cansada? Pode dormir. Não precisa acordar para fazer evangelho. Tá? Então isso ajuda a gente a manter esses sentimentos, o pensamento mais elevado constantemente, a receber a ajuda espiritual. Por quê? Porque se eu elevo meu padrão vibratório, quem que vai aproximar de mim? Né? Quem vai ficar do meu lado? Espíritos bons, amigos, que querem meu bem, e eu vou sentir esse bem-estar que eles estão passando para mim, além da influência benéfica que eles vão me dar. Cuidado, presta atenção, olha como é que você está se comportando, vê se isso é coisa que se dizer, né? Eles vão te dar uns toques, se a gente entrar nessa sintonia com os espíritos.
Tá? Então, essa assistência espiritual é muito necessária para o exercício da mediunidade, porque senão a gente fica entregue aos irmãos que vão precisar da nossa ajuda, mas que a gente só se entrega a eles e entra no mesmo padrão vibratório deles. Aí nós vamos sofrer bastante, como a gente está falando, porque tem de todas as situações. E olha, pessoal, mesmo assim a gente fazendo oração constantemente, vai ter os momentos que a gente vai passar os apertos, os perrengues. Tá? É natural. O fato de estarmos na casa espírita, trabalhando assiduamente, com respeito, com dedicação, estudando, fazendo nosso evangelho no lar, não nos priva dos perrengues que nós precisamos passar. Né? Não nos priva. É até alerta. Porque esses perrengues são necessários, porque esses espíritos vão mostrar para a gente aonde nós precisamos melhorar. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos muito o que melhorar, mas a bondade de Deus é tamanha que não vai exigir que a gente melhore tudo de uma vez. Vai sendo aos poucos. E o que eles vão dar para a gente a oportunidade? O médium tem a oportunidade de receber incômodos naquilo que ele mais precisa melhorar naquele momento. E normalmente são aquelas situações em que a gente já tem um preparo para mudar a atitude, para mudar de comportamento. Pode parecer que não, porque incomoda pra caramba. Mas vocês podem ver, se vocês prestarem atenção, vão começar a acontecer comunicações, influenciações, da mesma maneira por um longo período de tempo. Que é para chamar a nossa atenção para aquilo que a gente precisa aprender e superar os nossos problemas. Conseguir passar aquela fase, aquele problema, a gente tem um certo refrigério, né? Um momento de calmaria, mas não é para ficar, né? Largar o trabalho, não vir, não, continua vindo. Porque logo em seguida vai começar de novo um outro aprendizado. Muitas vezes os espíritos que vêm aqui se comunicar, eles fazem propostas indecentes para a gente. O que são essas propostas indecentes? Eu estou falando assim de maneira de uma brincadeira, mas a situação é bem séria. Eles falam assim, olha aí, você fala que os espíritos bons protegem vocês, olha quantas coisas eles deixam vocês passar. Se vocês estivessem comigo, eu não deixaria você sofrer desse jeito. Falam assim, explicitamente. Com certeza, oferecendo uma ajuda, né? Mas isso tudo tem um custo. Quanto custa? E outra coisa, não deixaria de ser independente, né? Exato. E aí, pessoal, a outra questão é que a gente já sabe que faz parte da vida o crescimento. Né? O crescimento faz parte da vida e para crescer exige esforço, disciplina, força de vontade, tempo. A gente não cresce de uma hora para outra. Vai crescer com o tempo, com o passar do tempo. Então é isso que a gente precisa compreender e entender que esses momentos difíceis nós vamos enfrentar, mas vamos enfrentar momentos muito, muito gratificantes, muito bons, que vão nos trazer alegrias que, assim, nós jamais sonharíamos que um dia fôssemos ter. A gente não passa além do que nós queremos. Sem dúvida. Deus não é por isso, né? Não. Então a gente tem que saber que Porque é necessário para mim. não faz parte do seu aprendizado, do seu trabalho, da sua trajetória. Todo sofrimento, toda situação difícil, ela requer o nosso esforço. Ser resignado não é aceitar e ficar passivo.
Ser resignado é aceitar a situação que a gente não tem como mudar, ter pacificação no nosso coração e na nossa mente e trabalhar incessantemente para superar aquela situação. Isso é ser resignado. E não se entregar à dor e falar um dia passa. Passa se você se esforçar. Passa por cima de você. Se você não fizer nada, vai te engolir. Tá? Então, a oração constante é muito importante. Não deixem de fazer. Tenham disciplina. Façam. Quanto mais fizer, melhor. Né? Ele vem falando aí para a gente, né? Os participantes que se revelem necessitados de assistência espiritual, então, os médios, né? Que participam, o médio participa de um trabalho mediúnico, tudo. Pode ser que aconteça coisas na vida desse médium que mexa muito com os sentimentos dele, com a situação, com a capacidade dele de trabalhar, que ele tenha que ficar afastado por diversas situações. Problema de saúde com ele, com o familiar, com uma situação difícil. Todos nós passamos por um momento que tivemos que afastar com a pandemia. Né? Então pode acontecer com qualquer um de nós a necessidade desse afastamento e isso nos provocar um certo desequilíbrio. Nós não sabermos lidar de uma maneira tranquila com esse afastamento. Né? Então, um momento da nossa vida que a gente desestabiliza mais. E aí a gente tem que reconhecer isso e pedir ajuda. Peçam ajuda. Não tenham receio. Peçam ajuda. Cheguem aqui. Léo, estou assim, assim, assado. Tem como me ajudar? Tem. A gente vai fazer o passe, vai dar um passe de equipe, vai verificar o que está acontecendo, vai orientar e vamos trabalhar com essa situação. Né? Então ele vem falando aí, de necessitados de assistência espiritual devem ser encaminhados para as atividades de atendimento espiritual ou a pessoa que usualmente se dedica a essa tarefa no centro espírita. Né? Podem permanecer no estudo caso revelem condições para isso. Muitas vezes, o médium está passando por um período difícil na sua vida pessoal e que isso não quer dizer que ele tem que se afastar do trabalho mediúnico. Mas ele pode pedir um auxílio aqui também para ajudar ele a se equilibrar, para passar aquele período. Qual o problema? Então, cada caso é um caso. Em certas situações, a gente vai aconselhar o médium a afastar do trabalho mediúnico, porque aquilo pode lhe trazer algum inconveniente dependendo da situação. Por exemplo, eu tenho um caso que eu vou falar aqui, que aconteceu aqui nesta casa, a pessoa já desencarnou e ela me dá autorização para falar isso, porque ela é extremamente minha amiga e ela sabe disso. Que eu tenho essa liberdade de falar. Ela passou por um problema, um tratamento de câncer, e ela era muito disciplinada e gostava tanto do trabalho mediúnico que ela não queria afastar. Só que o trabalho mediúnico desgasta o físico. E ela tomando quimioterapia, numa situação que ela já estava com o organismo já comprometido, e realizar os trabalhos não é conveniente. Não é conveniente. A gente tem que aceitar as limitações que o corpo nos impõe. Então foi com muito pesar que eu tive que falar para ela, olha, você não pode, na situação que você está, você não pode vir para o trabalho mediúnico. Você tem que vir no trabalho de paz para a gente dar paz para te ajudar. Hoje você está na situação de receber e não doar. Exatamente. Então a gente precisa também aprender a ter essa humildade de saber pedir e de saber aceitar as nossas limitações, o momento de limitação, aonde nós vamos ter que pedir ajuda, receber ajuda naquele momento, ao invés de Isso também dar é ajuda. disciplina, porque a humildade e o reconhecimento da sua dificuldade também é disciplina. Disciplina e humildade. Eu tive 2 lições na minha vida que foram muito importantes para mim, de arrogância.
Uma de estar trabalhando aqui na casa, está vindo, mas acabado, fisicamente sentindo a situação, o peso de influenciações que eu estava tendo. E eu achava que eu não precisava pedir, porque eu estava trabalhando, que ia ser afastado. Até um momento que estava tão insuportável, que eu cheguei com uma médica e falei para ela, olha, eu estou precisando de ajuda. Vamos ver o que tem comigo? Aí, antes de vir o espírito que estava comigo, veio o guia espiritual dessa moça e falou para mim assim, eita filha, hein? Até que enfim você aprendeu a pedir, né? Eu pensei que você não fosse pedir, que a gente ia ter que te dar uma rasteira grande para você aprender a ter humildade e pedir. Então a gente tem que reconhecer que nós temos limites, que nós temos, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente esteja aqui com dedicação, com amor, com carinho, nós também precisamos ter humildade. Nós também nós somos necessitados. Nós não estamos imunes a essas situações. Então, isso foi uma das lições. E a outra foi uma lição física mesmo. Que eu tive um problema de pneumonia. Sou atleta, amador, mas eu sempre fiz muito exercício, né? Nadando, correndo, andando de bicicleta, jogando tênis, fazendo um monte de esporte, sempre. Minha vida inteira foi permeada por muito esporte. E sempre buscando uma alimentação saudável, né? Uma alimentação. Tem meus exageros, às vezes eu como doce, como também, né? Eu também adoro doce. Mas procuro manter a maior parte do tempo uma alimentação equilibrada. E eu peguei pneumonia do nada. Cheguei no médico e falei, como eu peguei essa pneumonia? Né? Porque eu sou assim, eu faço isso, eu me cuido, eu estou sempre atento, faço meus exames, faço tudo. Ele olhou para mim e falou assim, essa é a arrogância de quem se cuida e acha que nunca vai ficar doente. Entende? Então, foram duas lições de humildade, que eu preciso ter humildade, porque eu estou suscetível. Todos nós estamos. Tanto a questão espiritual quanto a questão física. Nós podemos adoecer a qualquer momento. A gente sabe que a doença, normalmente, ela é psicossomática. Ela nasce no psiquismo da gente e vai somatizando, mas tem situações que nós carregamos do passado que nem a gente sabe que a gente está tendo esses pensamentos negativos, que está levando a gente, ou situações em que a gente tem que passar por aquela dificuldade para poder reparar coisas do passado. Né? Então nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, não é à toa, é para passar por isso. E essas dores que a gente sente no corpo físico, elas são muito importantes para despertar a nossa consciência da situação. Inclusive com a presença dos nossos irmãos. É um despertar para a gente de problemas que nós temos que resolver conosco mesmo. Eu vejo a mediunidade como esse grande instrumento que, se a gente souber utilizar, vai nos ajudar muito a resolver muitas coisas nossas. Acima de tudo, coisas nossas, íntimas. E ao resolver isso, a gente vai estar mais preparado para ajudar. Então, isso é muito bom da mediunidade. Então, quando a gente tiver um problema, não acanhe. Vem, peça ajuda. Não vai negar ajuda para ninguém. Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Se quiser conversar, a gente conversa separado com uma pessoa ou duas. Não precisa passar para o grupo inteiro. Né? A gente respeita a individualidade, a privacidade da pessoa. Isso é extremamente importante. Como também nós devemos muito na mediunidade respeitar a individualidade, a privacidade dos espíritos que comunicam aqui. Porque eles são pessoas. Que a gente não deve expô-los. Né? Porque
senão é a falta de caridade nossa. Tá? Ó, exercer a tarefa espírita com simplicidade, dedicação e amor. Que aqui é aquilo que o Emmanuel falou para o Chico. Né? A dedicação e o amor é a disciplina que vai dar. Disciplina. Dedicação exige muita disciplina. Né? Simplicidade chama-se humildade. O médium precisa entender que a sua faculdade mediúnica é um instrumento que Deus lhe deu para o seu desenvolvimento. E ele não deve se envaidecer disso. Muito pelo contrário, deve ter muito agradecimento por ter essa possibilidade, essa oportunidade, e deve que ter muita humildade. Porque essa mediunidade, do mesmo jeito que ela vem, ela vai ao sabor da vontade de Deus. Então, e a gente é que tem que dar o tom para onde a gente vai levar a nossa mediunidade. E como nós vamos levar essa mediunidade. Né? Esquivando-se da suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência. Ou seja, achar que o que você tem que fazer aqui é algo muito espetacular, que você é uma pessoa muito iluminada e que você veio para salvar o mundo. Esquece. Se a gente conseguir salvar a si próprio, já está bom demais. A gente conseguir dar um passinho e melhorar, desse por muito satisfeito. Mas esse passinho, apesar dele parecer pequeno, ele vai exigir de nós muito esforço. Então nós precisamos ter essa calma. A mediunidade é um dom maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de usá-la para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento moral, para que a gente possa extirpar de nós o orgulho, a vaidade, né? Para que a gente possa crescer, moral e intelectualmente. Intelectual, porque nós vamos ter que estudar, não só espiritismo. Quanto mais a gente conhecer da ciência, de tudo, a gente mais vai compreender os processos mediúnicos. Só para vocês terem uma noção, tem um livro do Chico Xavier que chama Mecanismos da Mediunidade. É um livro extremamente difícil, porque ele vem falando de física, muito de física. Física de ondas, de radiação, né? De comprimento de ondas, que está tudo. Pensamento é onda, é energia. Então, a energia, né, eletromagnética. Essa energia do Sol, que a gente vê, é energia eletromagnética. O nosso pensamento também é essa energia. A gente aqui não tem noção de quão poderoso é esse pensamento, de quão poderosa é essa energia. Ela é tão poderosa que a gente pode determinar em nós saúde ou doença. Olha como ela é poderosa. Quando a gente fala que as doenças são psicossomáticas, elas nascem primeiro no nosso pensamento. Então, se a gente começar a pensar coisas ruins, fatalmente nós vamos desenvolver um processo no nosso organismo de concentração de energias negativas que normalmente vão se acumular em alguma parte do nosso organismo aonde a gente tem maior deficiência de energia, e aí ali vão se instalar os processos de doença. Por isso que a gente vê, muitas vezes, pessoas que têm, eu tenho qualquer coisa, me dá desarranjo intestinal. Ou se não, estomacal, ou mau jeito na coluna, ou é dor de cabeça, ou é... Cada um vai desenvolver alguma coisa. Né? Normalmente, quando a gente somatiza os nossos pensamentos negativos.
Tem que tomar cuidado que nem tudo é espiritual, nem tudo é material. Se nós, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito ativo fisicamente. Nos últimos anos, nos últimos mais de 10 anos aí, né, por questões de trabalho, eu trabalhei muito e negligenciei a parte física, eu acabei ganhando peso acima do que deveria. E depois que dá uma certa idade para você baixar, isso é terrível. Né? Consequência disso, hoje eu tenho problema nos joelhos. Desgaste no joelho, peso, voltei a correr, voltei a nadar, voltei a andar de bicicleta, fazendo muito exercício físico constantemente, mas o peso não me abandona. E isso levou a um desgaste. Né? Então eu tenho um desgaste natural que eu não posso culpar meus pensamentos. Foi uma ação física minha que levou a isso. Né? Não vai. Esse é daqui complicado. Né? Então, pessoal, isso é muito importante. A mediunidade não é um privilégio, é uma oportunidade. Tá? Que fique bem claro isso. Né? Reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, a mediunidade é uma tarefa comum, que está aí para todo mundo disponível. Boa parte das pessoas que têm mediunidade não querem a mediunidade, não reconhecem a mediunidade por diversos problemas, por questões culturais, problemas religiosos, por não querer trabalhar. Conheço muitos médiuns que passam um monte de dificuldade, sofrem pra caramba, mas não querem trabalhar com a mediunidade. Né? Bom, estão desperdiçando uma oportunidade muito boa, mas cada um sabe o que faz para si próprio. Isso é a liberdade que Deus deu para a gente. Né? Apesar de ser tarefas comuns, são tarefas importantes como de qualquer outra pessoa. Porque imagina, o nosso trabalho aqui em ajudar o próximo é uma tarefa importante. Pode não parecer importante para a gente que trabalha aqui, vem toda semana, faz trabalho mediúnico, atende diversos espíritos, às vezes espíritos sofredores que estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento, às vezes é simplesmente desencarnou e não sabe que desencarnou e está perdido por aí. O fato dele vir aqui, a gente ajudar, e ele fala, então eu morri, é só isso? Não, então tá bom, o que eu faço agora? Vai com aquela pessoa ali que está te chamando. Ele vai. Para a gente parece um trabalho bem fácil, simples. Mas para aquela pessoa tem uma importância enorme. O fato dela chegar aqui, espíritos encarnados ou desencarnados, que chegam aqui, que tenha 1 minuto da nossa atenção, num diálogo, para a gente pode parecer algo extremamente banal. Mas, de repente, para aquela pessoa, faz uma diferença enorme na vida dela. Teve uma vez que a gente estava aqui no trabalho, veio um irmão que ele estava para desencarnar e a mulher estava muito em cima dele, então ela não deixava ele embora. E ele veio aqui para ajudar. Aí, então, é uma coisa interessante, até é decisivo para ele, né? Estava sofrendo uma doença muito grave, não lembro se era você que estava comigo, e aí aconteceu isso, né? A pessoa veio e falou, não, eu quero ir embora, mas eu não consigo, eu estou tudo bem, mas acredita, mas Não me deixa. a gente pediu ajuda, né? Aí ele falou, olha, você te ajuda, porque como é que faz? Eu estou sofrendo demais, tenho dificuldade aqui. Aí eu... Por isso que muitas vezes vocês podem ver, a pessoa está mal. O familiar está rezando, está aquela coisa, aquela preocupação. Aí dá aquela melhorada, fica lúcido, calmo, tranquilo. Aos familiares, graças a Deus, melhorou. Agora eu estou tranquilo, vou tomar um banho, né? Agora eu posso ir para casa tomar um banho, ficar em casa, descansar um pouco.
Dá tempo de chegar em casa. Dá tempo de chegar em casa, toma banho, tudo, dá aquela relaxada, ó, morreu. Justo agora que eu Mas como? Como agora que ele melhorou? Dizem que tem essa melhora, né? É comum isso. Né? A pessoa um pouco antes da morte tem uma melhora para depois. Muitas vezes acontece isso. É necessário porque a família não está aceitando, algum parente não está aceitando. Aí dá essa tranquilidade, achando que melhorou, a pessoa está livre para poder fugir. Dá aquela lerdada, ele foge. Aí o espírito fala, nossa, eu quero ir, tá tudo bem, já compreendi, já aceitei, estão me esperando, só que essa tendência. Acontece. Né? Então nós precisamos ter sempre essa humildade. Apesar de não sermos nada de excepcional o nosso trabalho, ele é um trabalho importante que a gente deve levar com muita disciplina essa importância. Então, olha que legal. A gente tem que compreender que é um trabalho importante, mas não podemos nos envaidecer disso. É um trabalho comum que é importante como qualquer trabalho que seja realizado aqui na Terra. Qualquer trabalho feito no bem, ele é importante. Por mais simples que ele possa parecer. Ele é importante, porque se não tiver aquele trabalho, a gente vai ter dificuldades. Eu falo, para mim, um dos trabalhos mais importantes que a gente tem no planeta, em termos de saneamento, é a coleta de lixo. Isso aí é isso que eu falo com você. E são pessoas, muitas vezes, extremamente desprezadas, porque estão ali, ó, naquele caminhão fedido, coletando aquele mundo de lixo, pondo a mão ali, estão com luva, tudo, mas mesmo assim, estão passando, estão perto daqueles milhares. E, no entanto, fazem um trabalho excepcional, que a maior parte da população não tem noção da importância que ele tem. A gente está removendo um monte de sujeira. Não, estaria todo mundo doente. Né? Então, todo trabalho é importante. Todo. Por mais humilde que ele seja, se ele não for feito, o trabalho da pessoa mais qualificada, mais inteligente, ele vai estar impedido, vai ser prejudicado. Então, por isso que a gente tem que ter em mente. Nós não devemos nos orgulhar da posição que a gente se encontra. Mas devemos saber que quanto maior é a posição que a gente se encontra, isso significa que nós temos mais responsabilidade. É o que poucas pessoas conseguem entender. As pessoas acham que quanto mais importante é, mais privilégio precisam ter. Quanto mais alto o cargo, quanto mais alta a situação em que ele se encontra, quanto mais poder ele tem, maior é a responsabilidade e mais dedicação e disciplina ele precisa ter. Então, pessoal, é muito difícil a gente almejar certas posições. A gente não sabe se vai estar preparado. Muitos médios que se iniciam na mediunidade se espelham em grandes médios e têm o sonho de realizar a missão daqueles grandes médios. Não sabem o que eles estão pensando. Não sabem a dificuldade que esses médios tiveram para desenvolver aquele trabalho. É à custa de muito sacrifício, de muito trabalho. Não é algo trivial. Tenhamos paciência, calma, aceitemos o trabalho que é nos dado com humildade, com carinho, porque à medida que nós estivermos preparados, os trabalhos vão chegar na medida da nossa capacidade. Bom, porque se der a mais, nós não vamos conseguir. Nós vamos sucumbir. Vai ser muito pesado para a gente. Então se prepare no trabalho que está sendo te dado. Faça-o com todo amor e dedicação e carinho, com toda humildade e disciplina, para se preparar para trabalhos maiores no futuro, quando for necessário. E isso só Deus vai estar sabendo.
para falar para a gente. Recusar qualquer tipo de pagamento ou benefício material, assim como posição de evidência pessoal decorrentes da prática mediúnica. Né? Nós não temos que ser tratados com deferência porque temos mediunidade. Nós temos que ser tratados com respeito, como toda pessoa merece o respeito, o amor e o carinho. Bom, ninguém é diferente um do outro porque tem uma mediunidade muito desenvolvida e que trabalha muito. Está fazendo o trabalho dele. Então, não idolatre essas pessoas, porque para ela é muito difícil também. Olhemos com amor e com carinho para auxiliar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho bonito. E não com inveja ou querendo também galgar cargos que a gente não tem capacidade de desenvolver. Galgar, ter mediunidade acima do nível que a gente está preparado para suportar as dores. Como a gente falou aqui. Olha lá. Emprego mais importante. Hã? Parou? Acho que não, só está dando bateria fraca, mas vamos ver. Então, pessoal, é isso. A gente precisa ter muita calma, muita serenidade, muita disposição para realizar o nosso trabalho. Pagamentos, de maneira alguma. De maneira alguma. Precisamos ter muita calma com isso, muita tranquilidade. Nós estamos fazendo um trabalho voluntário. Voluntário. Ah, mas a pessoa chegou aqui e quer quer fazer alguma coisa para ajudar, porque, ótimo. Então, nós temos alguma coisa que a gente pode aqui disponibilizar para a pessoa ajudar. Como que eu posso ajudar? Você pode vir trabalhar, você pode vir colaborar com a casa, né, aqui com os trabalhos. Nós temos trabalho aqui que a gente está fazendo já há algum tempo na pandemia com as cestas. Eu não tenho tempo de vir ajudar, tudo. Eu posso contribuir? Pode. Para cestas? Pode. Não é favor pessoal. Né? É contribuir para outras pessoas. O trabalho da casa para auxiliar outras pessoas. Tá? Não é para o médico. E é muito, muito comum a pessoa ser grata porque foi ajudada e querer retribuir o médico. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um pequeno agradinho. Um pequeno começa assim. A hora que a gente vê, nós estamos nos perdendo nos agrados. Né? E é sedutor. Isso é sedutor. A pessoa começa a receber, fala, não tem problema, só um docinho, um chocolate, um não sei o quê. A hora que você vê, a coisa perdeu. Né? Então, isso é de extrema importância para a gente. Tá? Mesmo porque o trabalho que a gente fez é mais para o nosso ganho do que para o ganho da pessoa que recebeu. Todo mundo ganha. Todo mundo, mas o médico é o primeiro que recebe. A satisfação dele é a coisa mais importante. A satisfação e aquela coisa de quitar o débito. Porque se você vai ter para quitar o débito, está fazendo caridade. você está fazendo. Então, a gente tem que vir com o princípio que nós estamos fazendo uma caridade, ajudando as pessoas, ajudando, não interessa a quem, estamos ajudando. Mas aquela pessoa faz muita coisa que não devia. O problema dela. Chegou aqui e pediu ajuda, nós temos que estar dispostos a ajudar. Né? Não tem essa. Sem nenhum tipo de remuneração. Tá? Eu vou parar aqui, porque já está na hora da gente encerrar, e depois eu volto nesse slide, mas aí a gente vai voltar só o ano que vem, Que já né? está aí, já. Que já está chegando aí. E a última pergunta também, né? Que eu falei, acho que eu estava esperando. Ia explicar a última.
Ah, coisa, o médium. Os visitantes. Visitantes. Isso. Ótimo. Aí, Vai ficar para o ano que vem. Quem tiver curiosidade, pega a apostila, estuda a apostila, lá está escrito. Olha que coisa boa. Por isso que o estudo é bom. Aquela apostila 2. Olha a carinha dela. Se eu soubesse, eu te culpava. Essa carinha que você fez agora. Estudo. Vamos fazer então nossas preces, para a gente finalizar. Que nós possamos então agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa, com essa alegria toda que todos nós podemos estudar, aprender e desenvolver mais ainda o conhecimento na mediunidade, que é tão importante para todos nós, que temos essa oportunidade nessa encarnação. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que nós tenhamos fé em Deus, para que possamos alimentar as nossas esperanças, porque sabemos que a bondade de Deus é infinita e que, apesar dos percalços que é permitido acontecer conosco para que nós cresçamos, nós estamos sempre sob o amparo divino e não temos o que temer. Estejamos tranquilos, serenos, trabalhando no bem incessantemente e sigamos confiantes na bondade de Deus. Que vocês tenham um excelente ano, uma entrada de um novo ano, e que seja um ano também de muito aprendizado em todas as áreas da nossa vida. Que assim seja. Deixa eu desligar.